Professor, poderia fazer uma análise sintática do período "Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol"? Mas é claro que eu faço. Então vamos lá. A primeira coisa a observar neste período é que ele é organizado em torno de duas formas verbais. Nós temos primeiro o verbo houve e, em seguida, a locução verbal "pudesse impedir". Se temos duas formas verbais, teremos aqui duas orações, cada uma organizada em torno da sua forma verbal. A primeira oração aqui é "nunca houve noite", e a segunda oração é "que pudesse impedir o nascer do sol". Ah, professor, nascer não é verbo e assim eu não teria uma outra oração? Muito cuidado! Veja que a palavra nascer está precedida de um artigo, portanto, nascer é um verbo substantivado. Nascer aqui funciona como substantivo e não como verbo. Portanto, eu não tenho uma terceira oração. Agora, vamos analisar uma oração de cada vez para a gente compreender como a coisa funciona. A primeira oração, "nunca houve noite", é organizada em torno do verbo haver, que neste contexto foi empregado no sentido de existir, tanto que poderíamos dizer "nunca existiu noite". O verbo haver, empregado no sentido de existir, é um verbo impessoal e, por isso, não admite pessoa gramatical. Por essa razão, nós dizemos que nesta oração não existe sujeito, já que não é possível atribuir pessoa gramatical para este verbo. Você não conseguiria dizer "ele nunca houve noite". Como não há pessoa gramatical para o verbo haver no sentido de existir, nós dizemos que o sujeito é inexistente, ou que esta oração é sem sujeito. Se a oração não tem sujeito, ela é constituída apenas por predicado. Então nós temos uma primeira oração formada apenas por predicado. Vamos agora avaliar a constituição deste predicado, que você já sabe que está organizado em torno da forma verbal houve. O verbo haver é impessoal, não admite pessoa gramatical e por isso não tem sujeito, mas ele necessita de um complemento obrigatório. Sempre há algo, neste caso, a noite. Este verbo que exige um complemento obrigatório é transitivo. Repito, sempre há alguma coisa. Como o verbo exige um complemento sem preposição, ele é um verbo transitivo direto. E o seu complemento, noite, funciona como um objeto direto. A palavra nunca, que dentro deste contexto está modificando o sentido do verbo, funciona como um adjunto adverbial. Neste caso, um adjunto adverbial de tempo. Vamos avaliar agora a estrutura da segunda oração. Observe que ela começa com a palavra que. Este que, dentro deste contexto sintático, é um pronome relativo. Este que retoma a palavra noite, que está na primeira oração, para que noite seja o sujeito do verbo da oração seguinte. Assim, este que, relacionado à noite, que por sua vez cumpriria o papel de sujeito desta oração, vai funcionar o que como um sujeito. Esta é uma função sintática típica do que é a função sintática de sujeito. Portanto, na segunda oração, o sujeito é desempenhado pela palavra que, um pronome relativo que retoma a palavra noite para que noite esteja presente aqui na segunda oração. Esta segunda oração está organizada em torno de uma locução verbal, pudesse impedir. A locução verbal é constituída por um verbo auxiliar, que está conjugado, e um verbo principal, que aparece ou na forma de infinitivo, gerúndio ou particípio. Neste caso, apareceu na forma de infinitivo. Quando você tiver de analisar sintaticamente uma oração organizada em torno de locução verbal, você irá identificar a transitividade verbal sempre por meio do verbo principal, impedir neste caso. Pensa comigo, quem impede? Impede algo, impede alguém. Este verbo exige um complemento obrigatório sem preposição, por isso ele é um verbo transitivo direto. Assim, toda locução verbal funciona como verbo transitivo direto. Sendo o verbo transitivo direto, ele terá o seu complemento obrigatório, que é o objeto direto. Pudesse impedir o quê? O nascer do sol.
Portanto, o nascer do sol é a parte da oração que está completando sintaticamente o verbo transitivo direto. Assim, o nascer do sol funciona como objeto direto. Agora, pensa comigo, se você chegasse para alguém e dissesse apenas isso aqui, que pudesse impedir o nascer do sol e não falasse mais nada, certamente não entenderiam absolutamente nada. Por quê? Porque esta segunda oração está incompleta. Ela é dependente de outra para que fique completa. Isso faz da segunda oração uma oração subordinada. Ela se subordina à primeira para adquirir uma estruturação completa. Vou repetir. Esta oração, que é sintaticamente incompleta e necessita da primeira para ganhar sua completude, é uma oração subordinada. Ao passo que a primeira, que permite que a outra se encaixe nela, é a oração principal. Mais ainda, observe que esta segunda oração se encaixa na primeira, ligando-se especificamente à palavra noite, para especificar, para caracterizar a noite de que se fala na oração principal. Como esta oração está tendo uma função adjetiva, especificadora, caracterizadora para este substantivo, a oração subordinada é adjetiva. E como esta oração subordinada adjetiva está ligada à palavra noite, para restringir o campo de significação desta palavra, para se referir especificamente a uma noite, que é aquela que pudesse impedir o nascer do sol, nós dizemos que a oração subordinada adjetiva é restritiva. E assim fechamos a análise sintática de todo o período composto por subordinação. Viu? Você que vivia pedindo aí uma análise sintática difícil? Tá aí, ó.